Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Capital Paulista divulga que vacinou 100% dos adultos contra a Covid-19. Supremo Tribunal Federal nega pedido de liberdade para Monique Medeiros, mãe de Henri Borel. Fluminense vence o Inter no Maracanã. E brasileiros são destaque na rodada da Liga dos Campeões da Europa. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. A cidade de São Paulo atingiu a marca de 100% da população adulta com esquema vacinal completo. Uma ótima notícia, né? Os detalhes agora com a Ingrid Gribel. Ingrid, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A informação foi confirmada agora há pouco pela Secretaria Municipal de Saúde. A capital paulista atingiu a marca de 100,01% da população adulta imunizada contra a Covid-19. Parece estranho, mas esse percentual se explica porque a base de dados é o censo de 2010 e a população já aumentou. Além disso, algumas pessoas de outros municípios foram vacinadas contra a Covid aqui na capital. Olha, a informação que nós temos é que 9.200.000 adultos na maior cidade do país receberam a dose única ou as 2 doses contra a Covid-19. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, pouco mais de 40% receberam a segunda dose. Nesta quinta-feira, nas escolas públicas de São Paulo, as municipais e estaduais, os alunos vão começar a ser imunizados. Os pais vão receber um documento para autorizar a vacinação contra a Covid. Salsi. Coisa boa, não é, Ingrid? Muito obrigada pelas informações, pelas ótimas notícias. E olha, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade para Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. Vamos a Brasília agora conversar com o Matheus Scavazini, que tem os detalhes deste assunto para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A decisão liminar foi do ministro Edson Fachin. A defesa de Monique Medeiros argumentava que a prisão preventiva, decretada em maio, era ilegal porque ela não passou por uma audiência de custódia. Mas esse procedimento já tinha sido realizado em abril, na primeira ordem de prisão. Segundo o ministro Edson Fachin, não foram identificadas ilegalidades que justificassem a concessão do pedido de liberdade. Monique Medeiros e o ex-namorado e ex-vereador Dr. Jairinho estão presos, acusados da participação na morte do filho de Monique, o menino Henri Borel, em março deste ano, no Rio de Janeiro. Salsi. Caso que chocou o país inteiro. Obrigada, Matheus. Daqui a pouquinho conversamos novamente. O fim do ano chegou. No litoral paulista, a maioria das cidades já anunciou que não vai realizar queima de fogos no Réveillon. A repórter Fernanda Burger tem os detalhes direto de Santos. Oi, Fernanda. Boa noite, Salsi. 6 cidades da Baixada Santista já anunciaram que não vão realizar a tradicional queima de fogos para evitar grandes aglomerações. Santos bateu o martelo e não vai fazer o evento que costuma reunir mais de 1 milhão de pessoas. Apenas Praia Grande já anunciou que vai fazer a queima de fogos em 4 pontos da faixa de areia. Será um show pirotécnico sem ruídos de 22 minutos. As prefeituras de Cubatão e Peruíbe vão decidir nas próximas semanas, porque ainda monitoram os números da Covid-19. Salsi. Obrigada pelas informações, Fernanda. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte se posicionou a respeito do carnaval do ano que vem. Foi anunciada alguma decisão que a gente vai saber agora com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O comitê recomendou que a Prefeitura não organize o Carnaval de 2022 e também desaconselha a população a participar de festas que gerem aglomeração, como o Réveillon e o Carnaval, por exemplo. Entre os argumentos, o grupo de enfrentamento aponta que mesmo com a vacina, a contaminação é alta, pode acontecer ainda esse risco, inclusive com risco de aparecimento de novas cepas. Outro ponto levantado foi que seria impossível que as autoridades conseguissem checar a vacinação ou teste negativo de todos os foliões. O comitê também reforçou que o uso de máscara continua sendo necessário em todos os lugares, mesmo para quem já completou todo o esquema vacinal.
todo cuidado é pouco, né, Salsi? Sem dúvida, Virgínia, não dá para relaxar. Obrigada pelas suas informações. A Bahia tem quase 3 milhões de pessoas com a segunda dose da vacina atrasada. Inacreditável, né? Agora o estado teme uma nova onda da Covid. A Juliana Tourinho tem os detalhes direto de Salvador. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. São pessoas que já poderiam ter completado o ciclo vacinal, mas não foram aos postos de saúde. O estado tem mais de 1.700.000 doses armazenadas em temperatura controlada e precisam ser utilizadas em no máximo 31 dias, ou então serão descartadas. A Secretaria de Saúde do Estado destaca a importância de completar a imunização para garantir proteção e evitar o avanço da Covid-19. Em 24 horas, a Bahia já registra mais de 1.000 novos casos. É a maior taxa diária desde agosto, Salsi. Obrigada, Juliana. A variante Delta reduziu para 40% a eficácia das vacinas contra a transmissão da Covid-19. O anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde nesta quarta-feira. O órgão ainda reforçou para que os vacinados continuem a utilizar máscaras. Segundo a OMS, a Europa é de novo o epicentro da epidemia, da pandemia. A projeção é que a doença pode provocar 700.000 mortes no continente, isso até março do ano que vem. Agora é lei, todos os hospitais do estado do Rio de Janeiro vão ter que divulgar os registros dos pacientes que foram internados sem identificação. O Leonardo Aque está aqui com a gente, tem os detalhes para a gente. Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa lei sancionada pelo governo diz que os hospitais públicos e privados de todo o estado são obrigados a divulgar esses registros nos sites oficiais. O objetivo é garantir a proteção desses pacientes, ajudando a localização pelas famílias. A ideia é proteger principalmente aqueles que chegam às emergências inconscientes, sem documentos ou desacompanhados. O hospital ainda vai ter que informar a data de entrada, idade aparente, cor da pele do cabelo, altura e até tatuagem, entre outros traços pessoais. Mas fotografias não podem ser divulgadas. Telefones e e-mails das unidades de saúde também devem estar disponíveis para que as famílias possam entrar em contato. Salsi. Muito obrigada, Léo, pelas suas informações. O governo do Distrito Federal passou a exigir a vacinação completa contra a Covid-19 para acesso a shows e competições esportivas na capital federal. Com isso, não será mais possível apresentar apenas o teste PCR. Outra mudança é a liberação de 100% de lotação nos espaços públicos. Anteriormente, só era possível a ocupação de 50% dos lugares. O governo federal destinou mais 1 bilhão e 400 milhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. O Matheus Escavazini está de volta aqui com a gente. Matheus, de onde vêm esses recursos? Salsi, os recursos destinados ao Plano Nacional de Imunização vão ser utilizados para a compra de 100 milhões de doses. Os recursos vêm de um crédito suplementar ao orçamento deste ano, que remanejou gastos não obrigatórios e que não estouram o teto de gastos. O governo espera comprar 340 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para as próximas fases de imunização. O Ministério da Economia informou que, desde o ano passado, já foram destinados 31 bilhões de reais em créditos adicionais para despesas relacionadas à pandemia. Salsi. É certo, Matheus. Até já. A França vai anunciar nesta quinta-feira novas medidas para enfrentar o aumento de casos de Covid-19. Segundo o porta-voz do governo, o país vai reforçar o uso do passaporte de saúde e acelerar a campanha de reforço vacinal. O anúncio vai acontecer depois da França ter registrado mais de 30 mil novos casos, isso em 24 horas. É o maior número desde agosto. O país tenta conter uma quinta onda da doença que afeta toda a Europa.
Autoridades sanitárias dos Estados Unidos estão em alerta depois que algumas regiões do país voltaram a registrar aumento no número de novos casos de coronavírus. A preocupação é ainda maior com a chegada do feriado de Ação de Graças, que começa nesta quinta-feira. Vamos saber mais detalhes agora com a correspondente Luciana Camargo. Luciana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Cerca de 20 milhões de americanos devem passar pelos aeroportos aqui do país nos próximos 4 dias. É o maior número desde 2019. Com o fim das restrições, a população espera reencontrar familiares após um longo período de isolamento. Mas, para os especialistas, a comemoração da data e o clima frio do inverno no hemisfério norte podem impulsionar o aumento de casos de Covid-19. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças estima que 15 mil americanos podem morrer pela infecção no próximo mês. O país patina na vacinação. Até agora, 59% completaram a imunização. Salsi. Obrigada, Luciana. A Itália vai restringir o acesso de pessoas não vacinadas contra a Covid-19 a alguns locais fechados. A partir de 6 de dezembro, apenas cidadãos imunizados poderão frequentar cinemas, restaurantes e hotéis. O governo italiano também decidiu ampliar a exigência de vacinação para professores e policiais, medida já em vigor para profissionais da saúde. As novas regras estão previstas até janeiro do ano que vem. Centenas de balsas e dragas estão atracadas no Rio Madeira para a extração de ouro. Os garimpeiros não têm licença ambiental. E a Prefeitura de Altazes pediu que a Polícia Federal, o IBAMA e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas fiscalizem a atividade ilegal. A notícia da existência de ouro neste trecho do Rio Madeira se espalhou. E da semana passada para cá, cerca de 300 balsas chegaram à comunidade Rosarinho, em Altazes, cidade a 112 quilômetros de Manaus. Famílias que moram nesse trecho temem que a água e os peixes sejam contaminados com mercúrio e outras substâncias tóxicas usadas na extração de minérios. A degradação ambiental é o que mais preocupa as autoridades locais. Mas a chegada do garimpo também traz outros riscos, como o aumento na criminalidade e surtos de doenças. A Prefeitura de Altazes soou o alerta e pediu o apoio das forças de segurança do Estado, além da Polícia Federal e da Marinha. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou que não há autorização para a exploração de minérios nessa área. Uma força-tarefa será enviada à cidade para apurar os riscos de degradação ambiental e impedir a chegada de mais balsas. O uso de mão de obra escrava, tráfico de drogas e contrabando também serão investigados. Para ambientalistas, a cidade flutuante de garimpeiros tem um potencial de destruição altíssimo. Essa é uma situação que é inadmissível, né? A contaminação por mercúrio, ela tem uma série de consequências, desde problemas neurológicos até problemas motores, físicos, né? Má formação fetal. Bem, o IBAMA informou que já se reuniu com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para coordenar a fiscalização na região. O Instituto confirmou a movimentação anormal de dragas e que as atividades de exploração mineral na região não estão licenciadas. O Ministério Público Federal pede ações emergenciais para retirar os garimpeiros. O padre Robson de Oliveira, investigado por supostos desvios de dinheiro da doação de fiéis, sabia das inúmeras irregularidades que aconteciam dentro da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. Em uma conversa com advogados, eles planejavam estratégias para burlar contratos e não serem pegos pela polícia. O Jornal da Record teve acesso ao material com exclusividade. A reportagem é de Paulo Henrique Santos. A gravação foi feita pelo próprio padre Robson de Oliveira durante uma reunião com advogados. No encontro, o padre e a equipe jurídica discutem estratégias para dar aparência de legalidade a contratos e compras feitas em nome de terceiros pela Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, e que no futuro poderiam ser alvo de investigação. Da representação nos negócios de investimento na área imobiliária, isso é muito ruim. Quer dizer, eu estou assumindo que eles eram seus representantes nos negócios
e investimentos na área imobiliária. Errado. Isso não é bom. De jeito nenhum, isso é a pior coisa que o senhor pode fazer. Isso aqui é péssimo também. Investimentos na área imobiliária, tendo em vista tudo que de fato, que todo mundo sabe que eles fizeram foi o quê? Um roubo, né? O povo tem essa ideia, né? Eu estou dando legitimidade para uma coisa ilegítima. Porque eu considero que foi estelionato aqui lá. Os caras lá já falavam, olha, você vai passar por fora para mim, tanto. E eu de bobão, ficou complicado isso aqui, não tá bom não. Aqui é uma coisa que está assinando uma mandado de prisão. A gravação estava no celular do padre, que foi analisado por peritos com autorização judicial. A conversa mostra que o religioso já suspeitava que seria alvo de uma operação policial. Gente, lá no inquérito policial, basta eu apresentar um contrato de parceria operacional. O advogado presente na sala alerta que os documentos apresentados pelo padre têm várias irregularidades. Padre, assim, eu vou pedir desculpa, mas é ilógico algumas coisas aqui. Gente, o meu medo nessas coisas aí chama-se apuração dos fatos. Quando for apurar fatos, olhando a nossa contabilidade, olhando a nossa contabilidade do Júnior, do Gleison, vão ver que eles deram outra destinação a valores, que não parte com datas e nem com nenhum tipo de... Não tem jeito, gente. Gente, isso aqui é até perigoso ficar no computador. Eu estou dizendo é o seguinte, eu não posso ter isso aqui no meu computador. Não, e depois do senhor falar... Eu troco a placa desse trem aqui login. Aí um computador desse, esse contrato aqui feito, mas não assinado. Contrato feito e tudo mais, né, gente? Não, eu estou enfiando a FIP no problema sério. Durante a reunião, que durou quase 1 hora, uma das funcionárias diz ter medo do resultado da possível investigação. Vai prender o senhor. Padre Robson de Oliveira estava sendo investigado pelo suposto desvio de doações de fiéis por meio da AFIP. De acordo com o Ministério Público de Goiás, a instituição teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Recursos que deveriam ter sido usados na construção da nova Basílica de Trindade, mas que teriam sido usados na compra de veículos de comunicação, fazendas e imóveis de luxo. Atualmente, a investigação está arquivada por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Também está nas mãos do STJ há 1 semana um novo pedido de prisão contra o padre Robson de Oliveira, dessa vez feito pela Polícia Federal. Além do religioso, outras 4 pessoas também são suspeitas de usar dinheiro dos fiéis para supostamente comprar apoio no Tribunal de Justiça de Goiás. Nos áudios que já estão com os investigadores, padre Robson demonstra medo que os documentos caiam nas mãos da polícia. Deixa um delegado meio doido começar a fazer pergunta pesada. Aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, isso aí é crime organizado. É crime organizado. E o senhor é o chefe. E eu sou o chefe da quadrilha. Bem, a defesa do padre Robson de Oliveira não vai comentar. O advogado Klaus Marques, presente na reunião, informou que desconhece os fatos e assegurou que a AFIP foi pautada pela legalidade e dentro do que estabelece o Estatuto da Advocacia. A Associação Filhos do Pai Eterno disse que nenhuma pessoa mostrada na reportagem tem qualquer relação com a AFIP. O Senado aprovou agora à noite um novo piso salarial para profissionais da enfermagem. Voltamos a conversar agora com Matheus Scavazini. Matheus, notícia que interessa a muita gente, né? Isso mesmo, Salsi. O projeto foi aprovado de forma simbólica após o acordo entre os senadores. Pelo texto, o piso salarial de enfermeiros vai ser de R$ 4.750 por mês para uma carga horária de 30 horas semanais. Técnicos de enfermagem deverão receber no mínimo R$ 3.325. Já para auxiliares de enfermagem e parteiras, o piso nacional será de R$ 2.375. Os valores deverão ser pagos para todos os profissionais do serviço público ou privado. O projeto deve beneficiar 2.300.000 trabalhadores da área da saúde. O texto segue para a análise da Câmara. Salsi. Tá certo, Matheus. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.
A proposta de emenda constitucional dos precatórios deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na terça-feira da semana que vem. Com uma mudança no texto apresentada nesta quarta, o Auxílio Brasil de R$ 400 seria pago de forma permanente. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, apresentou o parecer favorável à proposta que muda a forma de pagamento dos precatórios. Precatórios são dívidas da União determinadas pela Justiça sem possibilidade de recurso. Caso a proposta seja aprovada, o governo terá um crédito de 106 bilhões e 100 milhões de reais a mais para as despesas em 2022. Os recursos seriam usados para pagamento de R$ 400 por mês para 17 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, que passa a ser permanente. Aposentadorias e pensões do benefício de prestação continuada. Gastos constitucionais com educação e saúde, transferências para outros poderes e o financiamento da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O projeto da desoneração foi aprovado terminativo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e precisa cumprir o prazo de 5 sessões para vir ao Senado. Assim chegar ao Senado, nós vamos ter uma definição em relação ao relator, mas é muito provável que ele vá direto ao plenário do Senado e eu acredito que já há uma tendência para que seja o senador Veneziano Vital do Rego, o primeiro vice-presidente do Senado Federal, que é um senador muito preparado, que certamente vai fazer um trabalho num tema muito importante que eu defendo, que é a desoneração da folha de 17 setores com alta empregabilidade. O líder do governo incluiu a sugestão de se criar uma comissão mista no Congresso Nacional para realizar auditorias nas dívidas dos precatórios. O trabalho contaria com a participação de auditores do Tribunal de Contas da União e do Conselho Nacional de Justiça. Fernando Bezerra está confiante na aprovação da proposta dos precatórios. Na CCJ, nós estamos trabalhando com a expectativa de ter de 16 a 17 votos, pelos contatos que realizamos ontem. E no plenário, a nossa estimativa continua aquela que anunciei ontem, entre 51 e 53 votos. Mas isso vai sendo feitas avaliações a cada dia, os contatos estão sendo intensificados, mas nós temos uma expectativa positiva de que essa matéria possa ser deliberada e aprovada na próxima terça-feira. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar fechou a quarta-feira em queda de 0,24%, cotado a R$ 5,59. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou alta de 0,83%, fechando acima dos 104 mil pontos. As emendas do relator podem ser mais transparentes, mas são essenciais para atender às demandas das cidades que mais precisam. A afirmação é do deputado federal Jorge Brás, do Republicanos, do Rio de Janeiro. Ele participou do JR Entrevista desta quarta-feira. Assim como o presidente do país, ele tem autoridade de definir certas situações financeiras, é justo que também o presidente da casa tenha acesso a uma porcentagem de indicações que não é para ninguém roubar, é para poder fazer chegar na ponta. Eu acho que ninguém conhece melhor as necessidades dos nossos municípios do que os deputados federais, espalhados representativamente em todos os estados e em todos os municípios. Ninguém conhece tanto municípios do Rio de Janeiro como eu, que sou de lá, converso com os prefeitos, principalmente os municípios mais necessitados, e como eu costumo dizer, ninguém mora na União, nem no Estado. As pessoas moram nos municípios. Então, é muito justo que uma parcela desse dinheiro que o Executivo vai fazer chegar, é público, mas o Executivo vai fazer chegar na ponta. Por que a Câmara também não pode fazer chegar na ponta? E principalmente através dessa representatividade dos deputados. Agora, eu acho que tem que haver transparência, sim. Tem que chegar, tem que definir, por lei, se necessário, a porcentagem é tanto do PIB, se for o caso, mas com transparência.
A primeira-ministra da Suécia renunciou depois de ficar apenas 8 horas no cargo. Magdalena Andersson foi eleita pelo parlamento na terça-noite, mas perdeu o apoio de um partido que recusou a proposta de orçamento nesta quarta-feira. Com isso, a premier foi obrigada a renunciar por não conseguir formar uma coalizão para governar o país. Magdalena foi a primeira mulher a ocupar o posto de chefe do governo da nação escandinava. A China e a Rússia anunciaram uma ampliação de um acordo para expandir exercícios militares em toda a região do Indo-Pacífico. É um território disputado e palco de muitas tensões geopolíticas. A gente vai saber mais detalhes agora com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A cooperação entre os países vai ajudar a China a monitorar o lançamento de mísseis contra o próprio território. O movimento acontece enquanto ocorre um aumento de atividade de bombardeiros americanos no Mar de Okhotsk, região que fica perto tanto da Rússia quanto da China. Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores chinês disse que os Estados Unidos devem parar de cooperar com Taiwan. O país asiático foi convidado pelo governo americano para participar de uma cúpula sobre democracia no mês que vem. O encontro, que inclui o Brasil, deixou de fora a China. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações. A Rússia lançou uma nova missão com destino à Estação Espacial Internacional. O foguete foi lançado nesta quarta-feira no Cazaquistão. A aeronave carrega um novo módulo de acoplamento, dispositivo que serve para acomodar as naves. A missão vai chegar à Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira. A Justiça da França condenou o jogador de futebol Karim Benzema a 1 ano de prisão. O craque do Real Madrid e da seleção francesa foi considerado culpado por chantagear um companheiro de time num caso de vazamento de um vídeo íntimo. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Benzema teve a pena suspensa, mas vai ter que pagar uma multa equivalente a R$470 mil. Outras 4 pessoas foram consideradas culpadas e os advogados do craque francês já disseram que vão recorrer da decisão. O caso é de 2015 e a chantagem teria acontecido quando Benzema e Mathieu Valbuena estavam concentrados pela seleção francesa. Benzema teria dito que apenas aconselhou o companheiro de seleção a pagar os chantagistas, mas a justiça entendeu que o atleta do Real Madrid participou da extorsão. Na época, os dois foram afastados da seleção francesa. Depois de 5 anos, Benzema foi convocado novamente em maio deste ano para vestir a camisa da França. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Aqui no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Paranaense empataram em 0-0. O Fluminense venceu o Inter. Veja como foi. No Maracanã, ataque do Fluminense e a bola bateu no braço do zagueiro Bruno Mendes, do Inter. Fred cobrou o pênalti e fez o único gol da partida. Fluminense 1, Inter 0. 2 brasileiros foram destaque na rodada desta quarta-feira da Liga dos Campeões da Europa. Veja os gols. O Milan precisava vencer o Atlético de Madrid fora de casa para seguir com chances de classificação na Liga. E o gol da vitória foi marcado pelo brasileiro Júnior Messias, que já trabalhou até como entregador na Itália. Milan, Atlético e Porto lutam pela segunda vaga no grupo B, porque a primeira pertence ao Liverpool. Com a vitória sobre o Porto por 2-0, o time inglês chegou à 5ª vitória em 5 jogos. O brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara fez o primeiro. E o egípcio Salah fechou o placar. Na Inglaterra, o Manchester City recebeu o Paris Saint-Germain. O francês Mbappé colocou o PSG na frente. Sterling empatou para os ingleses. O brasileiro Gabriel Jesus virou o jogo e marcou o gol da vitória. Com o resultado, o Manchester City se classificou em primeiro lugar no Grupo A. O PSG ficou com a segunda vaga. O Leipzig da Alemanha goleou o Bruges na Bélgica por 5-0. Destaque para Nkunku e Forsberg, que marcaram 2 gols cada. Os 2 clubes estão eliminados da Liga.
O Ajax da Holanda foi até a Turquia e saiu perdendo após o gol de Gezal. Só que Sebastian Haller marcou 2 vezes e virou o jogo para o time holandês. Foi a 5ª vitória em 5 jogos do Ajax, líder do Grupo C. Em Portugal, o Sporting venceu o Borussia Dortmund e ficou com a 2ª vaga do grupo. Pedro Gonçalves abriu 2-0 no placar. Pedro Porro fez o 3º. Malen diminuiu, mas a reação alemã parou por aí. Sporting 3, Dortmund 1. Na Moldávia, o Real Madrid goleou o Sheriff e confirmou a classificação às 8ª de final. Alaba, Kroos e Benzema fizeram os gols. Em segundo, no grupo D, a Inter de Milão derrotou o Shakhtar Donetsk e passou de fase depois de 10 anos. O centroavante bósnio Edin Dzeko marcou os gols da vitória. E olha só, um avião de grande porte, modelo Airbus A340, pousou na Antártica pela primeira vez. O voo partiu da cidade do Cabo, na África do Sul, e durou cerca de 5 horas. O objetivo da viagem era levar suprimentos para um acampamento no Polo Sul. Os tripulantes passaram pelo menos 3 horas no solo e, por conta dos desafios da pista de gelo, apenas equipes altamente especializadas podem aterrissar ali no local. Incrível, né? Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.